gente passava a ordem, o operador do pregão, você tinha o operador da mesa, e aí o cliente do outro lado da linha. O operador da mesa, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer a gestão das ordens que iam para o pregão. Então, por exemplo, você pega um cliente institucional hoje, ele opera o DMA, aí que foi a grande mudança, que eu fui o pioneiro, né, em usar o protocolo FIX no Brasil. Então, isso que habilitou o DMA dentro do mercado brasileiro. Para você operar em qualquer lugar do mundo, em qualquer bolsa, precisa de uma corretora, porta de entrada para a bolsa. A corretora, ela tem o papel dela, e a bolsa, o que ela faz? Ela simplesmente encontra compradores e vendedores naquele preço. Então, hoje a gente opera 20 bi reais por dia. Uau. E assim, para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, o chão do JP Morgan, ele abre a $1 trilhão. Bom, eu costumo dizer que o educacional, o cara ganha mais dinheiro como trader. Vender um curso, trader profissional, esse cara, ele tá sempre se atualizando, ele tá sempre vendo coisas novas. E é esse tipo de pessoa que a gente tá vendo começar a operar no exterior com mais frequência. O cara consegue operar no Brasil, ele consegue operar no exterior. Claro. A diferença é que a liquidez aqui é muito maior. E o custo operacional mais barato. E muito mais barato. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio. Tá tudo bem, eu não vou falar o nome dele aqui, mas já começamos bem. Estamos aqui para mais um episódio do nosso, do seu, do meu, do nosso GongoCast. E vai ser um episódio super bacana para você aí, operador, para você, investidor, que quer saber como funciona o mercado financeiro brasileiro e internacional por detrás das telas, assim como eu tive essa curiosidade há anos atrás, quando eu comecei nesse mercado. A gente está com um convidado especial aqui, que ele vai falar sobre isso e muito mais. Ele tem mais de 20 anos de mercado, foi um dos pioneiros nessa questão de tecnologia na Bolsa Brasileira. Ele vai falar mais sobre isso. E é um profissional que já rodou em diversas corretoras como diretor, como CEO de diversas corretoras, e ele vai trazer todo esse background, né, de quando você aí, trader, você é investidor, clica, para onde é que a tua ordem vai, né, quem assume o risco, né, para onde está sendo direcionado o teu capital, né, a tua posição, né. Ele vai falar essas questões técnicas, ele vai falar também sobre todo esse aprendizado que ele teve nesses mais de 20 anos de mercado. Então, eu queria apresentar para vocês meu amigo, meu irmão, Gustavo Chain. Prazer, obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Manter a tradição aqui do GongoCast. Não, prazer é meu, cara. Prazer é meu. Mas, Chain, e pessoal, o primeiro nome é Gustavo Chain, mas para os íntimos é Chain. Então por isso que eu chamo ele de Chain. Mas o Gustavo Chain, depois vocês podem pesquisar sobre ele, né, sobre a história dele. E enfim, é super bacana. Chain, se apresenta aí pra galera, conhecer um pouco mais de ti. Fala da tua pessoa, de como você entrou nesse mercado, como a mosca ali do mercado financeiro entrou na tua história de vida, como tu começou. Então, conta pra gente. Isso daí foi década de 2000, né? Eu comecei a trabalhar no Banco Cidade como estagiário. São José Gaspar. Em São Paulo. Uhum. Logo quando eu saí da faculdade, eu voltei porque queria trabalhar no mercado. Uhum. Aí comecei na corretora do Banco Cidade, na mesa. Ok. Ali eu atendia cliente institucional. Uhum. E também estrangeiro, porque como eu fiz faculdade no exterior, enfim, falo inglês desde criança, foi que natural. O Chain fala mais de 6 línguas, pessoal. Aí foi meio que natural eu começar a atender essa galera de fora. Uhum. E foi muito legal. Dali, quando o Banco Cidade foi vendido para o Bradesco, eu fui trabalhar para os meus tios. Ok. Era a corretora número 34, a Chain. Ok. Que legal. Fiquei por 7 anos lá e foi aí que teve a grande mudança, né, de relacionamento para sistema na bolsa. Sim. Antigamente a gente passava a ordem, né? Então, você tinha o operador do pregão, você tinha o operador da mesa, e aí o cliente do outro lado da linha. Sim. Então, o operador da mesa, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer a gestão das ordens que iam para o pregão. Então, por exemplo, você pega um cliente institucional hoje, ele opera o DMA, né? Que foi aí que foi a grande mudança, que eu fui o pioneiro, né, em usar o protocolo FIX no Brasil. Então, isso que habilitou, né, o DMA dentro do mercado brasileiro. Sim. Na época, a gente fazia uma tradução
da biblioteca da Bolsa para FIX e depois traduzia de volta para a linguagem da Bolsa. Então funcionava como se fosse um tradutor. Sim. Só que de forma eletrônica. E aí as ordens começaram enfim, a superar, né, os volumes que iam para o pregão. E foi isso que fez o mercado mudar, enfim, eles desligarem o pregão voz, porque todo mundo acabou subindo para as telas, né? Sim. E o que tu acha, Chain, nessa mudança, nessa transição, o que mudou no comportamento dos players? De quando ali o pregão ele era manual, o verbal, né? Até o Gary, a gente teve bate-papo com ele aqui no episódio, a gente fez o primeiro episódio com ele, ele falava que antigamente na Bolsa de Chicago, na CME, era assim, comprar e vender. E aí ele verbalizou isso aqui num dos episódios, que quando ele estava começando como estagiário, acho que era assim era para comprar e assim era para vender, e ele fez ao contrário. E aí o broker que ele estava... Então, sei lá, acho que foi um prejuízo de $50 mil, enfim, e isso trouxe um trauma para ele muito grande no começo da carreira dele, ele teve que, enfim, ultrapassar isso, né? E como é que você acha que foi o comportamento, enfim, dos players de mudar de sair de um pregão manual, verbal, para um pregão eletrônico, né? Vamos lá. Primeiro, assim, os erros sempre tiveram, né? E assim, a Bolsa sempre investiu muito em tecnologia na época, mesmo do pregão voz. Você tinha os dutos, né, de gravação, então dava para se escutar o que os operadores estavam falando. Sim. Todo o ambiente do pregão, né, o pitch era filmado. Então, assim, existia uma logística por trás, né, para garantir que esses erros fossem identificados, porque acontece mesmo. Você imagina um dia de Fed, alguma coisa, uma mudança de taxa brusca ou alguma coisa, um pregão pegava fogo. Uau. Então, no meio daquela confusão, como é que você acha alguém que fala que vendeu ou não vendeu? Então, existia toda uma logística por trás disso. O que acontece com o eletrônico é que, assim, isso tudo já está pré-programado lá. Perfeito. Então, assim, é muito mais fácil de você identificar qualquer erro no mercado eletrônico do que no mercado de outcry. Sim. Então, uma das coisas que mudaram muito, primeiro é o acesso, né? Sim. Antigamente, para você operar em qualquer lugar do mundo, em qualquer bolsa, precisa de uma corretora. Perfeito. A corretora é a porta de entrada para a bolsa. Perfeito. Então, assim, a corretora ela tem o papel dela, né, de acesso, e a bolsa, o que ela faz? Ela simplesmente encontra compradores e vendedores naquele preço. Perfeito. Ela é responsável pela liquidação daquela operação. Sim. A corretora, ela é responsável por toda a parte de onboarding do cliente, enfim, toda a parte de gestão de risco. Então, por exemplo, se você está numa operação de futuro, você mencionou a CME aí, e te chama margem, na verdade, é obrigação da corretora, é isso. Sim. A corretora que tem que ter essa gestão do risco do cliente. Perfeito. Ou se ela simplesmente casa as ordens. Correto. Então, quem fez, né, quem dá a frente são as corretoras. Ok. É desse mercado que eu venho, né? Eu sempre tive na mesa, né, no sell side, de corretor. Que legal. Não, isso é bacana demais. Não, e eu tava vendo outro dia um operador falando que, né, nessa época do verbal, que era assim que o pessoal falava, tinha um lobby também. Tu falava que ia comprar, que é tipo o spoofing que tem hoje em dia no eletrônico, sabe? Que é o que os institucionais apregou ali a ordem, mas depois tira e aí fica, né? Hoje em dia, assim, o próprio eletrônico, você tem os tipos de ordens diferentes. Lá no Brasil, o fill or kill é o tudo ou nada. Ok. Então você manda lá um bloco na tela, num preço que tá saindo, tendo liquidez, ou ela executa inteiro, ou ela executa um pedaço e cancela. Parcial, entendi. Entendi. Sim, isso daí era manual também na época. Então, tinha a questão do blefe, né? Para o mercado identificar quem estava por trás daquele operador na linha. Sim. Isso hoje em dia, obviamente, não é tão fácil identificar, né? Entendi. Eletrônico. Você tem ideia, Igor, quando eu estava na bolsa no início, o volume diário, o average daily traded volume, na época era Bovespa e VMF. Duas separadas. Hoje a B3 ela engloba a futuros, o à vista e a parte de títulos. Entendi. Então, assim, era 20 milhões de reais. Nada? Hoje a gente opera 20 bi reais por dia. Uau. E assim, para você ter uma ideia, 20 bi
a gente está falando isso, average daily traded volume. Ok, sim. Média de 20 bi. Aqui nos Estados Unidos, o chão do JP Morgan, ele abre a $1 trilhão. Não, é tipo tu comparar uma piscina de ondas artificial com um oceano. Não tem como fazer comparação, né? Assim, a gente vê, é interessante quem opera fora, né? Quem está acostumado a operar fora, Uhum. a gente vê que a pessoa, assim, ela não volta a operar. Não. Porque você pega, por exemplo, qualquer papel aqui, negociado na Nasdaq, enfim, você olha a grade de opções, você tem opções que é quarterly, você tem a opção semanal, você tem a opção mensal e você tem a opção D0. Sim. Sim, você tem... Zero DTE. E você tem liquidez em todas, daqui 2 anos, entendeu? Sim. No Brasil você tem 8, 10 papéis, você tem liquidez em opção e a curva, assim, 6 meses. Você tem que ficar cotando em mesa. Sim. Para ter liquidez. Sim. É um mercado muito mais dinâmico, né? Perfeito. E líquido. Então, assim, a gente vê, agora o brasileiro está com acesso, né? Perfeito, sim. Global, etc. Todo mundo tem, né? Todo mundo consegue acessar o mercado aqui nos Estados Unidos. Sim. E assim, várias corretoras oferecendo esse serviço de abertura de conta. Ficou bem mais fácil, né, para brasileiro. A experiência, né? Então, assim, a gente vê bastante gente vindo para cá. Estou na Webull, né, como você sabe. Sim. Só ali a gente já ultrapassou 30 mil contas. Uau. Só na parte de retail, né? Parte de varejo. Estou na parte institucional. Ok. Acabo tendo acesso, né? Aos números, sim. E assim, vê bastante gente. E assim, dessa galera que abriu conta, bastante gente operando. Que bacana. É o maior desafio de uma corretora, converter essa galera operando, né? Assim, muita gente abre a conta, fica sitting cash em dólar, que ele acha que ele já está protegido, né? Sim. Moeda forte, tá, de fato. Sim. Mas esse capital podia ser mais bem aproveitado se né, a pessoa entende. Rentabilizado, sim. Estuda um pouquinho, vai atrás, então você consegue fazer mais do que o juro americano. Perfeito. Né? Fazendo, por exemplo, estratégias com ETF. Sim. Enfim. Sim. Diversas... tem muitos produtos, né? Então... Claro. Não, e assim, o que tu enxerga, por exemplo, a gente estava falando aqui de institucional, de retail, né? Qual que tu acha dentro do teu entendimento, todo esse background que você tem nesses mais de 20 anos de mercado, qual é o maior erro de um trader de varejo tentar imitar o trader institucional nas suas operações do dia a dia? Vamos lá, o que acontece com o player institucional ele tem que seguir um padrão de execução. Né? As pessoas acabam não sabendo disso e aí vai peitar. Você percebe quando tem um institucional em algum papel no Brasil, por exemplo. Sim. Você vê o cara lá comprando um caminhão no dia ou vendendo um caminhão no dia. Só que assim, você acompanha essa ordem, né? E qual é a casa que ele está operando, a corretora que ele está operando. Sim. Dá para identificar o padrão institucional, que é o quê? É VWAP. Ok. A ordem do institucional ela tem que ser no modelo de Best Execution. Ok. Excelência em execução. Ok. Então ele não pode estar muito longe do VWAP. Ok. Compra ou não venda. Senão ele vai ter no final do dia que fazer um relatório, que é o TCA, né? O Transaction Cost Analysis. Ok. E aí ele vai estar longe daquilo, ele vai tomar uma bronca do supervisor. Do gestor ali. Do gestor. Entendi. Então, assim, você tem camadas, né? Para essa ordem chegar na bolsa. E o jeito que ela chega dá para identificar que é um padrão institucional. Ok. O retail, ele é muito disseminado, né? São ordens geralmente menores. Sim. Então, assim, aí um pool, né? Vira um mar de ordens que ela some ali dentro. Perfeito. Mas pelo, enfim, o real ser 5,30 aí para $1, que é a ordem do estrangeiro aqui de compra ou vende qualquer papel na bolsa, demora um mês para executar. Entendi. E é sempre na compra ou sempre na venda, dependendo da posição que o cara tá montando ou desmontando. Sim. E você identifica, porque ele tá operando sempre nas corretoras. Perfeito. The usual suspects. Ok, sim. Então dá para saber, né? Entendi. Assim, e quando a gente vê essa questão, né, tecnológica, e tu foi um dos pioneiros na questão do Fix Protocol no Brasil, né? E aí, como
para falar para o pessoal o que é o Fix Protocol, o que isso mudou na indústria como um todo, essa questão tecnológica, a questão da velocidade de execução, né? E o que significa isso para quem opera hoje, para a galera entender o que é isso, essa tecnologia? Assim, isso daí mudou o mercado. Então, vamos lá. Antigamente, quando você tinha um pregão Vavó, você dava uma ordem, o gestor dava uma ordem para a corretora, essa ordem demorava, às vezes, minutos para chegar no pregão, né? E no pregão ela demorava minutos para ser executada. Dependia de um processo manual, de um passa para o outro, aí canta o mercado lá embaixo, e aí isso tem o evento liquidez, aí volta a confirmação. O Fix ele faz isso em milissegundos, né? E o Fix ele faz isso em milissegundos para qualquer lugar do mundo. Uau! Né? Então, assim, a rede o Fix basicamente é um protocolo de tags, né? Com informações dentro de cada tag. Ele trafega muito rápido. Sim. Então, assim, uma ordem que vem de Nova York para São Paulo, o round trip dela, entre vai a ordem e fala tá lá, tá valendo, é 120 milissegundos. Uau! E a latência do cabo da fibra que tá dentro do mar, né? Então, assim, mudou completamente, né? O jogo mudou. Ficou mais acessível para a galera toda. E o mundo inteiro usa fixo. Bolsas estão com essa tecnologia. Não, que bacana, cara. E aí... Só para, assim, pro leigo, né? Fix stands for Financial Information Exchange. Uau, que bacana, cara. E isso que é bacana, sabe? De trazer, Chain, e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar te trazendo aqui, não só por a gente ter esse nosso aqui com você. Nosso relacionamento de amigo, de irmão, mas o nível, o calibre de profissional que você é para levar essa informação para a galera, porque assim, tem muita gente que tem muita coisa hoje na internet, né, cara? Hoje tem muita informação na internet que não é fidedigna. E aí, quando a gente tem a oportunidade de trazer aqui para a gente bater esse papo, um profissional igual você, para falar de todas essas questões técnicas, é muito importante para quem está assistindo. Até porque a gente vê, por exemplo, na internet, várias nomenclaturas para tipos de operacionais, né? Tipo Smart Money, ICT, enfim, são tantas coisas que isso já é feito há 200 anos atrás e a pessoa fala aquilo para vender um serviço ou uma mentoria, né? Mas dito isso, tem uma forma que o institucional opera. E o grande ponto é como é que um trader de varejo ele consegue identificar. Você já falou um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, quando eu estou aqui operando na minha casa, exemplo, como é que eu, Igor, eu consigo identificar que está tendo uma operação, não só no mercado nacional, mas internacional, que o institucional está entrando com força, e como é que eu me posiciono e sigo aquele mesmo fluxo para entrar conforme a tendência? Como é que seria esse pulo do gato, man? Olha, cara, assim, tem que ficar em cima, né? Todo mundo fala, o trader tem um monte de tela, porque ele tem tela, porque tem que ficar olhando tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o que ordem institucional, volume, né? Então você vê volume e aí, obviamente, o player que está colocando essa ordem. Grandes instituições não vão operar em casas muito pequenas. Sim. Né? Então é mais ou menos esse o padrão, né? Entendi. Agora sim, para o trader técnico, né? Que é aquele cara que está no gráfico. Sim. Aí ele está olhando, enfim, o estudo dele pode ser um Fibonacci ou o que for, né? Ele vai tomar a decisão com base naquilo. Entendi. Raramente ele vai se preocupar muito com a liquidez antes do ponto dele de entrada ou saída. Sim. Enquanto é aí que mora o institucional, entendeu? Perfeito. Liquidez. Ok, entendi. E um ponto que é também que a gente sempre vê, né? E como tu já teve dos dois lados ali no institucional e também na negociação direta na mesa, o que você enxerga? Qual é a principal diferença quando a gente fala de mentalidade de um trader que é um trader profissional e um trader amador? O profissional, ele vive disso. O amador, ele faz de vez em quando. Ganha um pouquinho, perde um pouquinho, para. O profissional, ele tem disciplina. Ele vive disso. Então, o cara acorda, ele faz lá seu exercício. Sim. E a hora que vai abrir o mercado, ele está na tela, completamente concentrado, e já viu as notícias que são relevantes pro que ele faz ali, né? Pro setor que ele opera. E aí vai para cima. Então, essa é a diferença. O profissional, ele de fato vive disso. E uma das coisas que eu percebi, eu tive no TC, né, por 3 anos, Sim. é a comunidade dos traders. Sim, bacana. Eu tive a oportunidade de estar a galera. Até ali com a galera e conhecer e ver o estilo de vida dos caras e tal. E assim, é disciplina, porque senão você conhece, todo mundo sabe, né? O trader, ainda mais o cara que vai
operar futuros, Sim, usar conta margem alavancada, né? sim, Tem bastante. Esse cara, se ele não tiver disciplina, ele quebra, perfeito. para. Isso é ruim para o mercado, né? Muito. Apesar de ser realidade, isso ser um ciclo. Sim. Novos traders nascem, traders morrem, né? É tipo o Gremlins. Exato. Mas assim, a ideia por exemplo, a gente na Weibo, a ideia é que esse cara não morra. Então, o que a gente dá para ele? Educação, Ok, né, e tecnologia, sistema para bacana, não perder esse cliente. Então, a gente bacana. quer ajudar o cliente a não se ferrar. Sim. Educacional eu acho que é a chave, sabe? Sim. Pra galera do varejo, né? Bom, eu costumo dizer que o educacional, o cara ganha mais dinheiro que como trader. Né? Vender o curso. Isso é um grande fato, isso é um grande fato. Mas é isso. Acho que trader profissional, esse cara, ele tá sempre se atualizando, ele tá sempre vendo coisas novas. E é esse tipo de pessoa que a gente tá vendo começar a operar no exterior com mais frequência. Bacana. Esse cara consegue operar no Brasil, ele consegue operar no exterior. Claro. A diferença é que a liquidez aqui é muito maior. E o custo operacional mais barato. E muito mais barato. E assim, e na tua experiência de M&A, banco de investimento que você já teve, enfim, o grande ponto é, baseado nesse background, como é que você enxerga que o institucional, ele precifica, né, o preço de um ativo antes mesmo que o varejo, o trader de varejo sequer está pensando, né? Como é que o institucional ele mensura o futuro, né, daquele ativo? Como é que ele chega nessa precificação para ele montar uma operação? Então, vamos lá, o institucional ele tem base fundamentalista. E o que significa isso? É research. Então você pega as grandes casas, tem 200, 300 pessoas por setor fazendo análise, né, das empresas que estão listadas na bolsa. Sim. Então esse cara vai lá, ele fala com o RI da empresa, ele fala com o CFO, e aí ele fala com todos os peers de mercado. Sim. Né? E então, por isso que eles chegam nesse preço melhor e antes do que um trader de varejo. Entendi. Porque o cara tem equipe, tem processo para avaliar as empresas ao longo do ano. E qual que é a grande jogada aí, né? Que o institucional acaba ficando com isso tudo para ele. É ele adivinhar onde vai estar o preço desse papel com base no que está acontecendo no contexto geral ali de mercado, né? E fazer conta. Entendi. Basicamente isso. Eles têm os modelos, né? De research, e aí por aí eles fazem a precificação dado, enfim, N variáveis do mercado que mudam a todo dia. Então, por isso que eles têm essa capacidade de precificação muito, muito superior, né, a um trader normal. Agora, vale falar também que tem várias plataformas hoje que oferecem toda essa informação né, dentro do terminal. Então, você clica lá, você vai, por exemplo, em profile da empresa, você consegue ver cash flow, você consegue ver, enfim, corporate events, tudo ali no terminal. Então, isso já ajuda bastante a turma do varejo. E tu diz tipo plataforma igual a Bloomberg? Ok. Bloomberg é cara, né? A gente, por exemplo, lá na Weibo tem isso. Ok. E a plataforma não custa. Ok, bacana. E tem outros players também que já estão com essa plataforma oferecendo serviço. Entendi. tipo de serviço. Entendi. Antigamente ficava muito na mão da Bloomberg, da Reuters. E assim, e com esse acesso todo que a gente vê chegando para a galera do varejo, tu acha que a competição, né, enfim, no mercado, olhando pela perspectiva do trader de varejo, ficou melhor, pior, mais justo, mais equalitário? O que você acredita que, falando da perspectiva do trader de varejo como um todo? Qualquer competição é boa para o mercado, porque isso daí deixa mais eficiente. Então, eu acho que foi excelente. Ok. Acaba que o nosso mercado lá no Brasil ele foi muito para o caminho do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Então, assim, houve já a rodada de consolidação, né, das corretoras menores, familiares, pelas grandes. Sim. Então, assim, hoje, para te dar uma ideia, falando em trader, tá? A B3 ela tem algo em torno de 5 milhões de CPFs, né, de investidores registrados.
desse mundo de 5 milhões, 600 mil pessoas eram traders em 2021. Ok. Hoje, esse número caiu para menos de 300 mil. Diminuiu. Uou. Óbvio, um juro a 15%. Entendeu? O cara vai ficar tomando risco em bolsa ou vai ficar no CDI? Claro. Faz sentido. Não faz sentido. Então, sim, você vê que o número de investidores na bolsa ele não aumenta, estagnado ali nesses 5 milhões, né? E o mundo dos traders, ele de fato encolheu. Uau. Porque tá todo mundo endividado, enfim, juro alto. Uau. O cara para de operar. Sim. Isso é ruim pro mercado. Pra caramba. A gente tá falando aí de um pool de mais ou menos R$1 bilhão de RLP, né? Que é o Retail Liquidity Provider. Isso é quando a corretora opera contra a posição do cliente num sistema. E o que você acha disso? Não, é justo, assim. Hoje em dia é o jeito que as corretoras estão sobrevivendo. Em business de futuros. E assim, esse pool de 1 bilhão por ano, só a Nelogica, que é a plataforma Fix também, que provê esse serviço, ela fica com 300 milhões de reais, porque ela tem um pouco acima de 90% de market share no mercado local. Uau. Monopólio, praticamente. Agora eles estão com o mesmo software que chama Profit, né? Para Estados Unidos, só que para operar no exterior ele chama Black Arrow. Né? Então, assim, eles estão assim, consolidados, dominaram o mercado, por quê? Por tecnologia. Hoje o trader que opera B3, eu não conheço nenhum que não use o Profit. Não, isso é bacana para você falar, porque essa é uma grande dúvida, né? E eu sempre vejo essas divergências em relação a essa questão da tecnologia, né? Se hoje o mercado é mais competitivo, se é mais equalitário, se é mais justo para a galera do varejo, né? E uma coisa que sempre pega para o trader em si é a questão do risco, né? Como é que é a questão como é que você gera o teu risco? Você entende que é uma coisa mais tecnológica, ou você entende que é uma coisa mais... quer dizer, você entende que o risco é uma questão mais técnica ou uma questão mais psicológica em relação ao tomar o risco? Tem que ser técnico, né? O psicológico é o que mexe no risco. Por exemplo, dar o stop de lugar. Tava o técnico lá, você foi lá com o psicológico e... E o que você acha do stop loss? Stop é coisa de classe média alta, né, cara? Quem tá no mercado não tem que... Entra e sai, não precisa pôr stop. Então você acha que stop loss quem usa stop loss é de classe média? É uma brincadeira que eu sempre faço, né? Sei. O stop perde, fica puto, então porque eles faz o merge, né, que a gente fala. O merge contra. Não, mas tem que ter. E voltando aí o que eu acabei de falar um tempinho atrás, essa é a diferença do profissional, né? O profissional pro amador. Sim. O profissional, ele respeita stop, por que ele continua vivo. Sim. O amador é isso, né? Sim. Stop de lugar, aí decide fazer o médio. Então, assim, ele entra como trader. Martingale. Ele começa o dia como trader e termina como investidor, entendeu? Cheio de assuntos. Não, cara, isso é muito essa questão do stop, né? E aí, quando tu falou isso há um tempo atrás, e não stop é de classe média, eu falei... Não como, essa aqui não é de classe média. Não, e foi engraçado, porque eu fico vendo, né? E aí, que nem você falou, essa questão da disciplina, o trader, eu acho que é a grande diferença de um operador profissional para um iniciante, essa questão de respeitar ali a perda, o limite, né? O stop loss, enfim, e é por isso que ele se mantém vivo, né, cara? E assim, já baseado em toda essa tua experiência, né? Se tu tivesse que começar a tua carreira agora, como operador, como trader, como gestor, enfim, o que você teria feito de diferente se você estivesse começando hoje com toda essa bagagem que você tem, né? Bom, vamos lá. Hoje, assim, não tem como negar, né? O AI está forte já em todos os setores e não é diferente no mercado. Sim. Inclusive, eu sou também investidor e sócio de
de uma empresa nova que está vindo para o mercado. NVIDIA? Não, na verdade, ela chama GTH, né? Real Time Alias. Ok. E o que a gente faz ali é tratar os dados, em vez de usar o tempo comum, o geométrico. Uau. Isso, por exemplo, para AI, vai ser crucial. Por quê? Porque você avalia milhares de pacotes de dados em questão de milissegundos e já comprimidos. Caramba. Então, a tomada de decisão Muito mais rápido. vai ser muito mais rápida. Ok. Então, é isso que eu faria, tá? E aí, inclusive, fazendo com essa iniciativa. Que bacana. E onde o pessoal consegue achar essa informação? O site? Então, na verdade, o motor é nosso, né? Ok. Isso a gente começa vendendo para players institucionais. Vai primeiro institucional. Mas vai ter também uma versão mais light para varejo. Ok. Bacana, ué. E quando deve estar disponível para a galera no varejo? A gente já está com as primeiras POCs na rua. Ok. E estamos recebendo feedback. Já tem a plataforma de renda fixa que está no ar. Que bacana. O RFI. Ok. Então é isso. Assim, no que eu investiria, no que eu estou... Tecnologia. Agora é isso. Tecnologia. Entendi. E coisas que estão voltadas para sincronia com AI. Ok. Porque adianta, vai ter muita coisa nova aí. Total. A gente tem que estar pronto. Sim, sim. O AI realmente agora ele veio para ficar, né, cara? Em todos os sentidos, né? Eu tava vendo outro dia, não sei quem me mandou, mas eu vi um clipe aí. O pessoal tá comprando aqueles Macs de aquelas caixinhas, e eles criam lá dentro o AI deles, na própria LLM. É mesmo? É um agente. Ok. E esse cara tá fazendo tudo para eles sozinho. Então, assim, aqui nos Estados Unidos tem cara que eles vão lá, dão um cartão de crédito pra maquininha, né? Ok. Sei. E criaram. O cara faz compra no supermercado, o cara buca ticket de viagem, reserva restaurante, faz tudo sozinho. Um amigo meu estava falando disso. A gente teve um encontro aqui em casa, uns amigos meus, num sábado, né? E aí ele falou que tem um AI que eu esqueci o nome que ele falou. Ele tirou o print de um compromisso dele, mandou para esse AI, o AI já é conectado na agenda dele, e aí ele já pediu, me lembra, bota na minha agenda e me lembra uma semana antes do evento, depois um dia antes, e o AI já fez tudo, já entrou no e-mail dele, já deixou, já mandou. Isso, assim, essa questão é simples, né? Ele tá fazendo coisas até bem complexas sozinho. Ok. Então, por exemplo, um aparelhinho desse hoje tá fazendo gestão de milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Ok. Então, assim, isso aí é o futuro, né? E eu tô com essa cabeça mais para AI hoje em dia. Bacana. E, assim, é importante essa questão de tecnologia e é uma coisa que está acessível para todo mundo, né? Não é só para o institucional. Hoje a informação está circularizando e eu acho que é como tu falou, e as próprias corretoras hoje já ofertam isso, né? Gratuitamente, né? Gratuitamente. Então, assim, Ao contrário do Brasil. tem muita coisa que a gente tem, né? Na Weibo, a gente tem o nosso AI, já vê bastante gente usando e assim, você tem vários, né? E tem a versão free, aí você tem a versão que você paga um subscription. Ok. Por exemplo, eu uso o Grok. O Grok, sim. Que é do Elon Musk? Ok. $30 por mês. Não é nada. Se eu tivesse 200 analistas, com 200 de QI cada um, Sim. $30 ao mês. Sim. Assim, qualquer coisa que eu preciso fazer mais elaborada, que precisa uma análise, alguma coisa, Sim. eu jogo lá e já faz sozinho. Uau. Então, assim, isso daí E te dá o resumo, né? E aí, minhas filhas estão em idade de ir pra faculdade já, né? Sim. Fica aquela questão, o que eu faço? Isso é uma grande questão, essa... Porque, assim, o conhecimento hoje, ele tá disponível, né? Essa pessoa ter iniciativa, né? E o mínimo de inteligência para saber fazer a pergunta, você recebe a melhor análise em milissegundos no teu tablet, no teu celular, onde for. Sim. Então, eu acho que o futuro enfim, seria coding, né? Essas coisas, elas não têm paciência com isso. Vai ser administração, né? Entendi. Você aprende a lidar com diversas situações ali ao mesmo Uma forma holística, né? Lá na frente vai ser de qualquer forma Sim. uso. Sim. Assim, tá dominando todos os mercados.
E assim, Cheyenne, no teu todo aqui, assim, se você fosse pegar se você fosse poder pegar toda a tua história, qual como operador, né, como gestor, enfim, qual foi teu maior desafio dentro do mercado financeiro? Cara, o maior desafio foi mostrar o nosso mercado para o estrangeiro. Ao mercado nacional para o estrangeiro. Isso em qual momento? Qual época? No começo da minha carreira, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer e aí importar o Fix, né, para o Brasil. Ok. Que era tecnologia americana? Tu trouxe aqui dos Estados Unidos? Mas assim, a tecnologia é uma organização, né? Ok. E aí a dificuldade era a gente trazer os clientes grandes para operar no Brasil, porque eles não conheciam o sistema. Bem, Assim, para um cliente grande entrar e sair, ele tem que confiar no sistema. perfeito. E aí, no Brasil você sabe como é, né? Até o passado muda. Sim. Então, assim, até o passado é incerto. Então, você convencer um fundo grande aqui fora... Isso já dá um outro episódio. É muito difícil. Assim, o cara que entrar, ele quer ter certeza que se ele comprar 5% da empresa, as regras que estão lá vão ser respeitadas. Sim. Fora, tirando toda a questão de potencial fraude, etc. Sim. Partindo que tá tudo ali certo, by the book. Sim. O cara precisa confiar no sistema para vir para cá. Claro. Se ele tem oportunidades em mercados sólidos, por que ele vai tomar risco no mercado onde tem um sistema de uma legislação que ela é tanto quanto complexa de se cumprir? Então, esse sempre foi o principal desafio. Entendi. Falar que... Eu acho que é mostrar Brasil, resumindo, que foi sempre o principal desafio. Mostrar que a gente é sério. E tem gente séria no Brasil, né, cara? Tem gente séria em todo lugar do mundo. Tá cheio de malandro, né? Sim. Assim, o que importa é o sistema ser sério. Sim. Se o sistema funciona, aí o capital vem, o capital estrangeiro. Sim. E vem, né? Você pode ver, cara. A gente compete com Turquia, com África do Sul, Austrália, com vários mercados onde tem clientes que pararam de operar no Brasil e continuam operando nesse mercado. Eu tinha um francês. E depois da época do Investment Grade, foi 2007, 2009 ele parou de operar. É mesmo? E qual foi o motivo? Não, ele desistiu do Brasil. Ele falou, o risco que eu tomo aí, pelo resultado que eu tenho, não justifica. Aí ele continuou operando o Chile, por exemplo. É mesmo? Uau! Então, esse sempre foi o principal desafio. E tu acha que assim, ó, a gente falou dos benefícios, né, de operar fora do mercado, a questão de custo, a questão de acesso a mais ativos, mas também tem uma questão cambial, né, uma questão de... Porque, assim, se a gente for pegar o dólar equiparado, o real equiparado ao dólar, né, desde quando o real foi criado, em poder de compra, o real já perdeu quase 85% do valor de compra. Ou mais, enfim. Nota de R$100 vale 10 hoje. Então, e esse ponto também, para a gente falar desse ponto, dessa questão cambial, o quão importante também se proteger na moeda forte igual o dólar americano. A questão, moeda mais cara, né? Sim. O dólar, mas você tem a questão também da solidez do dólar. São mais de 250 anos, eu acho que a moeda é viva, que existe, eu acho, o dólar americano. E assim, o que importa é o lastro, né, que está por baixo disso. Sim. É óbvio que aqui a taxa de juros é menor, se o cara vai querer vir para dólar e viver de renda fixa, tem operações melhores, por exemplo. Sim. E o carry trade, que é exatamente o oposto. Ok. O pessoal pega dinheiro emprestado em dólar e aplica nos juros em reais. Ok. Eles chamam um carry trade. Ok. Muito fundo chinês fazendo isso. Uau. É uma operação muito comum também no Japão. Sim. Mas enfim, eu acho que a ideia de vir para o exterior é realmente ter uma diversificação na tua carteira. Perfeito. Numa moeda forte. Sim. Cara, a regra número 1, né? Nunca põe todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Perfeito. Não, isso é um fato, porque eu fico vendo assim a galera que hoje só foca no mercado nacional, eu falo, meu,
Cara, quando tu vai parar de surfar numa piscina de ondas e surfar no oceano, que tem várias possibilidades, é, existe a questão de disponibilidade de tempo, que o mercado internacional funciona numa janela de tempo durante o dia muito maior do que o mercado nacional. Agora já tem 24 horas, né? Sim, sim, sim. E é num clique, né? Então, assim, uma robustez, né? E a pessoa, enfim, eu falo, cara, experimenta. É o que eu falo para todo mundo, né? Todo mundo que está começando a operar mercado financeiro, cara, experimenta o mercado internacional para que você tenha ali uma opinião própria, porque como tem muita informação na internet, né? Então, enfim, eu acho que é importante a pessoa ser aberta, né? Às vezes as pessoas acabam ficando com preguiça, né, de abrir mais uma conta e tal, mas hoje em dia é um processo muito simples. Change do KYC. Baixa o app, faz ali o processinho, suitability, 6 minutos, tua conta tá aberta. Aí dá pra começar. E teve uma questão também muito importante que você estava falando, que não só da abertura de conta do KYC, que é o procedimento interno de uma corretora, mas também envio de recurso. Hoje em dia é muito mais fácil você enviar recurso para uma corretora internacional do que, sei lá, 5, 10 anos atrás. A gente, por exemplo, lá tem Pix. Então os métodos de pagamento, de depósito e saque evoluíram demais, né? Então não tinha aquela burocracia de 10, 15, 5, 6, 7 anos atrás, né, cara? Então... Bom, tem corretora que até hoje está imprimindo o contrato de câmbio para cada operação que faz. Ainda manda para o cliente assinar. Uau, não, isso é surreal, né? Eu acho que tem uma corretora aqui americana que ela é muito grande, eu não vou falar o nome porque eu sou profissional. Eles são gigantes, é uma das maiores, mas eles ainda têm esse processo arcaico quando o cliente não é americano cidadão, eles têm que mandar o documento que assine, ainda tem esse passo a passo, né, cara? E com certeza tá chegando o statement pelo correio. Ainda, né, cara? Ainda. Bem, assim, se você fosse dar uma dica, né, para o trader que está começando no mercado, que está buscando a consistência e quer virar um profissional de mercado, Shane, baseado nessa tua experiência, esses milhares de traders que você conheceu e conhece, não só trader institucional como trader de varejo, qual seria a dica que você daria para o cara que está assistindo a gente agora na TV ou no celular, né, que está vendo esse nosso episódio? Qual a dica que você daria para essa galera que está começando no mercado? Eu acho, assim, a dica é sempre estudar o máximo possível, né, aquilo que te interessa dentro do mercado, porque as pessoas falam, mercado financeiro. O mercado é muito amplo, né? Sim. Vários mercados dentro do mercado, né? Sim. Então, esse é o primeiro passo, ver o que você se identifica. No meu caso, sempre foi bolsa, apesar de eu ter tido muito contato com investment banking, M&A, fiz bastante coisa já também. Sim. Era uma cabeça um pouco mais empreendedor. Sim. Né? E também não deixa de ser mercado. Então, primeiro identificar o que você gosta. Sim. Aí começar a estudar. E eu ficaria sempre de olho nessas tecnologias que estão chegando aí, que isso vai mudar o mercado. Ok. Já começou, mas vai dar uma mexida legal. Então, quer dizer, aquela estrutura, que a arquitetura de mercado que a gente via há 10 anos atrás não existe mais. Perfeito. Então, é isso. Acho que tem que ficar ligado nas novas tecnologias. Ok, bacana. Alguma coisa que você se diverte fazendo, né? Que aí não vira uma coisa chata. É verdade. Isso é importantíssimo. Se a pessoa que, na minha opinião, né, o sucesso ele tá naquela pessoa que ela faz com prazer. Perfeito. Né? Tesão, né, o negócio. Exato. Sim. E aí você acorda todo dia e fala, puta, que tesão, vou lá fazer o que eu gosto. Isso aí. Não, e até complementando, né? Essa questão do podcast, né? Porque o slogan do podcast é Trade, Pray, Faith and Repeat. Então, assim, e a gente faz com amor mesmo. A gente tá aqui porque, cara, é o nosso trabalho, mas a gente ama o nosso trabalho. E a gente ama estar aqui conversando, trocando, falando sobre o mercado. A gente podia estar falando aqui 2, 3 horas, um dia, 2 dias direto, que ia ter conversa. Só que aí o YouTube ia banir, ia dar um bem. Pode virar nossos calls, né? Então, meu amigo, eu queria te agradecer demais. A gente tem um passo, né, sempre quando a gente termina, tem a nossa câmera ali, que é a câmera do entrevistado. Deixa aquela ali, ó, aquela que está ali no meio.
E deixe uma mensagem final para toda a nossa audiência, né? Não só de traders, mas também de investidores que estão começando a operar, porque o GongoCast, ele não só vem para falar do trading sim, mas do mercado financeiro como um todo, o cara que faz o buy and hold, né? O cara que está ali começando a se experimentar, né? Falando das possibilidades que tem, né? Quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, que só 3, 4, 5% da população brasileira que atua na renda variável, no mercado financeiro, e aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, 55%, 65%. Então, deixe uma mensagem final de incentivo para que eles tenham a mente aberta para essa galera, toda essa audiência nossa que está nos seguindo. Bom, primeiro, obrigado, Igor, pelo convite. Parabéns pelo GongoCast. Obrigado, irmão. Eu sei que você fez com carinho isso e dedicação. Obrigado. Sensacional o teu estúdio. Obrigado. Obrigado você. Prazer. E, pessoal, obrigado pela audiência. Olha, para quem está começando, não é momento melhor, porque você tem tudo à tua disposição. Sim. Hoje em tecnologia, em acesso. Sim. E próprio YouTube, enfim. Perfeito. Vários canais que você consegue se autoeducar. Sim. Com pessoas relevantes, né? E de peso no mercado. Sim. Então, a dica é essa, ficar de olho aí nesses trends, né? Ok. E agora tá mais fácil que nunca para abrir uma conta numa corretora. Top demais. E, Chain, eu queria te agradecer demais de coração. Foi um prazer e a gente está para fazer, já esse episódio já vai fazer há tempo, mas aí tu teve a questão do acidente, né? O Chain, galera, além de operador de mercado, ele se arrisca nas aventuras dele de moto, né, de scooter, e aí ele teve uma questão, enfim, com a perna dele, quebrou a perna dele, e aí, graças a Deus, agora ele tá bem melhor, tá se recuperando. Então, eu queria te agradecer de todo o meu coração, cara, mesmo... E, assim, uma coisa que é importante, pessoal, o Chain, ele é um cara tão profissional, e a gente fala agora falando de profissionalismo. Ele está em viagem de família aqui nos Estados Unidos, em Miami. Veio, enfim, saiu do ambiente, né, do conforto da família dele. Ele ama tanto o que ele faz, que veio aqui fazer o episódio. E ainda mais, mesmo com dor, tomando morfina, ele veio aqui fazer o episódio com a gente. Então, cara, isso é muita... eu tenho uma gratidão gigantesca. E aí, tá ali, eu vou pegar... Ele trouxe até, ele tá andando com uma bengala, e aí, então, cara, de coração te agradecer, obrigado mesmo, é uma honra te ter aqui, e eu tenho certeza que o que a gente falou hoje aqui vai ser muito proveitoso para todo mundo que está, enfim, assistindo esse podcast, olhando, vendo, né, e é bom que, enfim, a informação que de um profissional e um profissional super gabaritado com você. E, pessoal, a mensagem final para vocês, então assim, se você curtiu o conteúdo, se você curtiu o episódio aqui com o Chain, né, meu amigo, meu irmão Chain, né, se fez sentido para você, eu vou te fazer um pedido, não deixa de subscrever aqui no nosso canal, deixar o teu like, o teu joinha, compartilhar esse vídeo com um amigo teu que está começando a operar mercado financeiro, né, e também ativar o sininho para que quando a gente tiver os próximos episódios, você possa também ser notificado pelo YouTube. Beleza? Grande abraço a todos, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!